Romanos capítulo 12. Todos a encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai, te entrego a Ti a minha vida, meu Deus, para que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, tomar de conta, meu Deus, neste momento, Pai. Que seja, meu Deus, a Tua boca, Pai, através da minha. Que seja a Tua vontade, Senhor, neste local. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, e que esta palavra, meu Deus, possa ficar no coração, Pai, da igreja, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, estar conosco nessa noite. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Fiz um esboço aqui. Eu coloquei aqui o seguinte: cumprir a vontade de Deus é entregar a própria vida como um sacrifício vivo, pautando as ações diárias no amor, na justiça e na transformação do caráter. É um exercício diário de confiança, onde se busca alinhar propósitos, escolhas e valores aos princípios ensinados nas Escrituras. Irmãos, nessa noite nós vamos falar de cumprir a vontade de Deus. Hoje é um culto de jovens e eu achei bem propício a gente falar sobre isso, porque nós que somos jovens, né, somos mais propícios a tentações, né, porque hoje é tudo fácil para o jovem, né, e a gente vê as igrejas, né, algumas com poucos jovens, porque os jovens não querem servir a Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida dos jovens que estão aqui na igreja, pela vida dos jovens que servem ao Senhor, né? E hoje eu quis trazer essa palavra para a gente entender o que é servir a Deus, o que é fazer a vontade de Deus. Um tempo atrás, né, teve um vídeo em que a menina falava assim, que ela era muito nova e que não podia perder o tempo dela dentro da igreja, que ela tinha que viver a vida, né? E quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei desse vídeo, né? Onde um jovem preferiu ao mundo do que à igreja, né? Preferiu as coisas fáceis, porque dentro da igreja são mais difíceis, né? Por que eu falo isso, que são difíceis? Porque na igreja a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que querer servir ao Senhor, a gente tem que andar em retidão, a gente tem que andar no correto. E isso muitos jovens, né, acham ruim, vamos dizer assim, entre aspas. Muitos jovens não gostam de andar no certo, né, querem fazer as coisas do jeito deles. Não que aqui, né, graças a Deus, nenhum dos jovens aqui faz isso. Mas é pra gente entender aonde que eu quero chegar. E pra gente entender o que verdadeiramente é servir a Deus, nós temos que ter uma renovação da nossa mente. Mas o que é renovar a nossa mente? É todos os dias a gente colocar que nós servimos ao Senhor na nossa cabeça. É deixar as práticas antigas e servir a Deus verdadeiramente. É colocar na nossa cabeça que o mundo não tem nada de agradável. O que tem de agradável é o Senhor. É Ele quem nos dá tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. E também precisamos ter a nossa entrega pessoal todos os dias. A palavra diz que Paulo, primeiramente, nos convida, né, a oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Né? O que é o sacrifício vivo? Né? O que é um sacrifício? Né? Todos nós sabemos que fazer jejum é difícil, né? Porque
tem aquilo, né? Toda vez que a gente está em jejum, só aparece aquilo que a gente não pode fazer. Ah, eu tirei a carne, aparece 50 churrascos para você ir, né? E você fica naquela luta, né? De querer ir e sabe que não pode porque você está num propósito. E o sacrifício vivo é a gente lutar contra a nossa própria carne todos os dias. É a gente estar em propósito com Deus todos os dias. É a gente andar naquilo que é correto, independente da luta, independente da batalha. Nos sacrificar é escolher a Deus ao invés do mundo. É andar naquilo que a palavra dele diz que temos que andar. E a palavra dele nos ensina, lá em Salmos 143, no versículo 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ou seja, a palavra dele diz que nós só podemos alcançar vamos dizer, o caminho correto pedindo ao Senhor. E é fazendo sacrifício que a gente consegue. É lendo a Bíblia, é orando, é entregando os nossos caminhos ao Senhor. É fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Muitas das vezes a gente não quer fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque temos medo. Todos nós lembramos de Jonas, que o Senhor mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra, sofreu as consequências, mas o Senhor fez voltar ao mesmo lugar. Então, irmãos, nós que somos jovens, não adianta a gente querer sair do caminho do Senhor cedo. Se o Senhor tem algo conosco, não importa, é por bem. Eu vou falar que não é por mal, mas o Senhor faz acontecer para a gente voltar para o caminho dele. Né? Todos nós conhecemos a história de José. Né? Era um jovem que servia a Deus, onde seus irmãos tinham inveja dele, né? por ele ser o preferido, né? do pai deles. Todos nós sabemos a luta que José passou até chegar ao Egito. Mas em nenhum momento ele se desviou da vontade de Deus. Em nenhum momento ele deixou de servir ao Deus. Em nenhum momento ele deixou o Senhor de lado. E teve oportunidade para deixar. A mulher do chefe dele que tentou contra ele. Né, os costumes, que eram costumes diferentes do dele. Ele podia muito bem aprender. Ele podia começar a praticar os costumes ali do Egito. Mas ele não quis, porque ele servia ao Senhor. Ele é um verdadeiro jovem para servir de exemplo para nós. José em nenhum momento pensou em se afastar do Senhor, pensou em deixar de fazer os seus costumes. Em nenhum momento deixou de orar, mesmo passando por luta, por batalha. Temos também Daniel, né? Tava ali no palácio, tinha tudo do bom e do melhor, mas preferiu fazer o seu propósito ali com o Senhor. Sofreu ameaças, algumas, para deixar de servir. Em nenhum momento ele deixou. Em nenhum momento ele parou de orar, continuava fazendo os seus mesmos propósitos de oração todos os dias, que era orar 3 vezes ao dia. E naquela cova, todos achavam que Daniel ia ser morto, que os leões iam devorá-lo. Mas Daniel confiou no Senhor. E ali todos nós sabemos o final dessa história. Daniel saiu ileso daquela cova. Isso por quê? Porque ele servia verdadeiramente ao nosso Deus. Então, irmãos, nós que somos jovens, e para toda a igreja, não só nós que somos jovens, nós temos que pegar esses exemplos para a nossa vida. Nós temos que servir verdadeiramente ao Senhor. Como eu li aqui, nós temos que entregar a nossa própria vida para Ele. Né? Eu costumo dizer que eu não sou de pregar, mas quando o Senhor me dá a oportunidade, eu não costumo rejeitar. Porque
que seja feita a vontade de Deus, né? E nós aqui falamos para os jovens, né, que temos que buscar, temos que alcançar, principalmente o avivamento, nós temos que alcançá-lo, né? E graças a Deus esses jovens do nosso ministério são jovens abençoados, né? São jovens que servem verdadeiramente ao Senhor, né? Então, igreja, não somente os jovens, mas todos, nós temos que servir verdadeiramente ao Senhor, né? Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Tudo você pode escolher. É o livre-arbítrio, né, que o Senhor nos deu. Tudo nós podemos escolher. Eu vou para o culto, eu não vou. Eu vou servir ao Senhor ou não. Todos nós temos duas escolhas. Então, irmãos, o que eu quero deixar para nós, o que eu quero que a igreja entenda, é que nós temos que escolher sempre ao Senhor. A gente olha, eu vou falar de José novamente, a gente olha para José, né, e é um jovem que eu gosto muito, assim, a história dele é uma história que eu acho linda, porque José tinha de tudo para deixar o Senhor de lado. José foi preso, passou tempos e tempos na prisão, e o Senhor só foi honrando ele onde ele estava, né? Dentro da casa dele, ele era o chefe dentro da casa do patrão dele, ele era o chefe da casa dele. Abaixo de Potifar, era José que mandava. Dentro da prisão, José se tornou ali o chefe da prisão, botou a prisão nas mãos de José, e por incrível que pareça, aquela prisão começou a prosperar, né? Ali nas histórias que a gente vê, eles estavam ali quebrando pedras, e quando José toma a direção, né, eles começam a prosperar. E para a gente ver o quão lindo é a história, que mesmo José passando por tantas afrontas, Deus tinha um plano na vida dele, né? E é isso que eu quero deixar de verdade para nós. Irmãos, a gente acha que por muito tempo a vitória não vai chegar. A gente passa por luta, a gente é tentado, a gente sofre de más acusações, perseguição, né, zombações. Todo crente passa por zombação. Sempre tem um engraçadinho que quer falar mal, né, que quer zoar, quer brincar, né, vamos dizer assim. Mas ali, José, Deus já tinha um plano preparado para a vida dele, né? Ele se tornou governador, e ali toda a terra, para você ver o tamanho do plano de Deus na vida de José, né? Toda a terra passava por fome, mas José, com a ajuda de Deus, conseguiu fazer com que toda a terra tivesse comida, né? E não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero deixar pra gente, não importa a nossa luta, se a gente continuar servindo a Deus verdadeiramente, se entregando, né, a Deus, vai acontecer o que diz no versículo 2 aqui de Romanos, ó, lá no final, ó. Aqui, ó. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa vontade? É que estejamos bem, tanto espiritualmente como fisicamente. O Senhor quer isso de nós. O Senhor quer que nós sejamos servos verdadeiros dele, que sejamos pessoas a qual ele possa confiar, né? Temos aqui jovens de várias idades, né? Tem jovens aqui com futuros gigantes pela frente. E o que eu quero dizer para vocês, jovens, que não parem de servir a Deus, independente das lutas, né? Vocês ainda estão novos, né? E vai vir muita coisa pela frente. Vai vir muita batalha, vai vir muita luta. Vai ter momento que você vai querer parar, você vai querer desistir, né? Eu falo de mim também, que eu não sou tão experiente, né? Eu ainda sou novo. E a palavra serve para mim também.
Mas não vamos deixar o inimigo nos tirar da presença de Deus. Vamos experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Graças a Deus, eu tenho uma mulher de oração em casa, né? A pastora aqui é minha mãe, né? Graças a Deus ela me ajuda quando eu preciso, né? E o Senhor sabe, né, do que precisamos. Mas para podermos alcançar a vitória, nós temos que servir verdadeiramente. Mais uma vez eu quero falar que a gente tem que estar debaixo das mãos de Deus. A gente tem que andar debaixo da liderança de Deus. Em todo lugar, na escola, no trabalho, dentro da própria igreja, fora da igreja principalmente. Somos a luz do mundo. Né? Somos a luz do mundo. Então, se existe alguém lá fora precisando da vontade de Deus, é nós que temos que mostrar essa luz para eles. Né? E Deus só usa aquele que está... Na verdade, Deus usa todos, mas a presença dele está com aquele que está com ele. Amém? Então, irmãos, que os irmãos possam, que os jovens, todos que estão aqui, possam entender que o melhor para as nossas vidas é andar na presença dele. É andar debaixo da presença dele. É obedecer liderança, obedecer os líderes, né? Obedecer os pais. Isso é servir verdadeiramente a Deus. E principalmente aqui na casa dele, né? Prestar atenção nas palavras, naquilo que é dito, né? Nas pregações, né? Orar em casa, fazer propósito, né? Ter um íntimo com Deus. Então, essa palavra que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Eu espero que a igreja tenha entendido, né, a mensagem que eu quis deixar, a mensagem que eu quis trazer. Né? Se eu tiver falado alguma coisa errada, que os irmãos me perdoem. Mas o Senhor, Ele na hora que eu estava estudando, era isso que eu queria deixar. Né? Para a gente entender o que é verdadeiramente servir a Deus, fazer a vontade dele. Né? Então eu quero agradecer